Gente, que letra essa música! Eu não aguento, sinto muita presença de Deus. Gente, vamos compartilhando a live, vamos chamando aí suas amigas, seus amigos, porque essa live não é só para mulheres. A gente está vivendo um tempo de uma nova estação e eu tenho certeza que o Senhor, Papai do Céu, quer falar algo no seu coração sobre finanças à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, tá? E eu já falei outras vezes aqui que essas lives, elas me tiram completamente da minha zona de conforto. Completamente. Falar de finanças pra mim é muito fácil, né? Mas quando a gente vai falar da palavra de Deus, eu realmente saio da zona de conforto porque eu tenho muito temor toda vez que eu vou usar a palavra de Deus pra falar alguma coisa. Mas vamos lá que o Senhor vai me capacitar, né? Vou parar de me emocionar aqui, de chorar, de chororô, que eu já comecei daquele jeito. E vamos, que hoje o Papai do Céu quer falar com a gente. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Quero saber, gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Anne. Dona Cleuzinha, Miriam, Raquel. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a história de uma mulher, uma mãe, uma viúva, alguém que passou por um momento de dificuldade na sua vida financeira, mas que viveu um grande milagre. Ninguém me respondeu se estão me ouvindo bem, eu quero saber. Vai que eu tô falando aqui que nem uma doida e ninguém tá me ouvindo? Não pode? Me contem aí, meninas, se tá tudo certo o áudio, tá? Então, a passagem que a gente vai ler hoje tá no livro de 2 Reis, capítulo 4. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, tá? Ah, tá tudo certo então, né, Danicita? Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Se você tá aí com a sua Bíblia, se você quiser pegar para acompanhar, dá tempo, vai lá, pega rapidinho que acompanha comigo, porque eu tenho certeza que essa leitura bíblica vai edificar a sua vida, assim como ela edificou a minha também, tá? Esse texto aqui, na verdade, gente, contar uma coisa para vocês. Sabe quando assim, uma palavra que vem ao seu coração, mas que é exatamente tudo aquilo que você é? Eu me identifiquei muito com essa palavra porque eu sou exatamente assim sobre o que a gente vai conversar hoje. E o Senhor falou muito ao meu coração, na verdade ele já tem falado ao meu coração a respeito disso há algum tempo. Mas sabe quando é uma fraqueza que você tem? Uma área da sua vida que você não consegue, que você pede força todo dia para mudar. É isso. Eu fico a cada dia pedindo força, buscando força para mudar, né? Porque eu sozinha eu não sou capaz de mudar, mas Jesus, ele me ajuda, ele tem me ajudado, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre essa história e a gente vai estar falando sobre algo que é a fraqueza de muita gente também, eu tenho certeza. Sobre o orgulho, sobre a vaidade de espírito, sobre se achar autossuficiente para resolver algumas coisas e a gente não é. Tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Tá? Então, essa história aqui conta a história de uma viúva que viveu um milagre nas suas finanças. E conta sobre a história do milagre do azeite, né? Então, conta assim, ó, fala assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Eliseu era um profeta daquela época, né? Então, ele tinha alguns discípulos e um dia a mulher de um desses discípulos foi falar com Eliseu. E ela falou o seguinte: teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la?
diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, talvez eu volte aqui mais vezes para falar sobre esse texto, porque tem tanta coisa interessante nesses 7 versículos que a gente pode, abstrair para nossa vida, para aplicar na nossa vida financeira, que você não faz ideia. Mas hoje eu quero falar sobre duas coisas. Sobre o orgulho e sobre a vergonha, sobre a vaidade, né? No caso, 3 coisas, né? E aqui eu vou tentar destrinchar um pouquinho, só para você ter uma ideia do que aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher, então, ela era uma viúva, né? Ela tinha perdido seu marido, e o texto diz que o marido dela era um homem que temia o Senhor. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que temia o Senhor. Só que esse homem, pelo que eu entendi aqui nesse texto, ele fez algumas dívidas, né? Ele deixou de pagar alguém, e quando ele morreu, veio aquele credor e estava cobrando daquela mulher. Só que ele não estava simplesmente só cobrando a dívida. Ele estava ameaçando aquela mulher. Ele estava dizendo: olha, se você não me pagar, eu vou levar os seus 2 filhos para trabalhar para mim como escravos. E a gente sabe que naquela época acontecia isso mesmo, né? Não sei se você conhece a história de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravos. Ele se afastou da sua família para trabalhar, né, de graça lá no Egito. Então, acontecia muito isso. Então, aquela mulher, ela estava sendo ameaçada por seus credores. Ela tinha uma dívida que provavelmente nem foi ela que fez. Pelo que eu entendi aqui no texto, foi o marido quem fez a dívida. E o credor chegou e falou: olha, você tem que me pagar. Seu marido morreu, mas você tem que me pagar. E não me importa, se você não me pagar, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos. E, gente, eu não sou mãe, não. Mas eu faço ideia do desespero que essa mulher, como mãe, viveu. Sendo ameaçada de que seus 2 filhos, as únicas pessoas que ela tinha, que restou na sua família, fossem levados para longe dela para pagar uma dívida que nem foi ela que fez. Então você consegue imaginar, a gente lê assim às vezes, a gente não consegue mensurar o tamanho da dor que essa mulher estava sentindo. O tamanho do desespero que essa mulher estava sentindo, porque o coração de uma mãe, gente, dizem que não tem amor maior, na verdade, só o de Deus por nós. Mas uma mãe sendo ameaçada por uma dívida e ela se vê numa situação de que ela não tem condições de pagar, imagina o desespero dessa mulher. E aí, o que me chama a atenção aqui? Qual foi a atitude que essa mulher tomou que me chamou a atenção? Porque eu acho que muita gente não teria essa atitude que ela teve. Ela fez o seguinte, ela foi lá, ela passou por cima da vergonha dela. Ela passou por cima do orgulho, ela passou por cima da vaidade. E ela foi lá no Eliseu, no profeta, e ela falou: olha, o meu marido morreu, mas eu tenho uma dívida para pagar e eu não tenho como pagar isso. Mas tem um cara aqui na minha porta me cobrando e me ameaçando de levar meus filhos. Desespero, o tamanho era o desespero dessa mãe. E Eliseu falou assim para ela: como é que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa.
Gente, essa mulher, ela teve que abrir a vida dela para as pessoas, para aquele moço, para aquele profeta, o Eliseu. E o que eu tiro de lição aqui pra gente? Muitas vezes, quando a gente está passando por problemas financeiros na nossa casa, a gente se acha autossuficiente. A gente acha que a gente vai resolver os nossos problemas sozinhos. A gente acha que a gente não precisa da ajuda das pessoas. A gente acha que a gente consegue dar o nosso jeitinho e resolver. Só que muitas vezes, quando a gente tá no nosso achismo de que a gente dá conta de que a gente é bam, suficiente para resolver tudo, quem tá pagando o preço são os nossos filhos. É a nossa família. Porque a gente tem um orgulho tão grande dentro da gente, uma vaidade tão grande, uma autossuficiência tão grande, que a gente permite que a nossa família pague um preço, deixe de viver melhor, deixe de viver com mais qualidade, deixe de ter mais tranquilidade, porque simplesmente a gente não consegue imaginar que a gente vai ter que pedir ajuda para alguém. E quando a gente está endividado, quando existe dívidas, quando problemas financeiros sérios na nossa casa para resolver, a gente tem vergonha de falar. A gente tem vergonha de ter que expor a nossa vida, a nossa casa, os nossos erros. E muitas vezes nem erros nossos, porque dívidas não acontecem só por causa de erros nossos. Muitas vezes tem pessoas que entram em dívidas para ajudar outras pessoas. Então, cuidado. Se você tem o hábito de não saber dizer não o tempo inteiro, e você quer ajudar todo mundo o tempo inteiro, cuidado, porque isso pode ser uma armadilha para você. Ajudar as pessoas é nobre, é lindo e tem que fazer parte mesmo da sua vida financeira. Dentro da mentoria, quando a gente faz o planejamento financeiro, eu ensino que tem que ter uma parte do seu salário que você pode sim separar para doação, para ajudar as pessoas. Porque quando a gente ajuda as pessoas, a gente entende que a gente tem mais do que a gente precisa. Então aquele pensamento de escassez, de que eu não posso, de que eu não tenho, de que eu tô devendo ao Deus e ao mundo, ele cai por terra, porque a gente percebe que sempre tem alguém que precisa mais do que a gente e que tem menos do que a gente. E a gente pode fazer para abençoar. Só que isso não pode ser uma cilada para você. Você precisa definir um limite para isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar aqui sobre a atitude que essa mulher tomou na vida financeira dela para viver o milagre que ela conseguiu viver na sua casa. Então, ela passou pela vergonha, ela teve que contar pro Eliseu o que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela teve que se expor. Ela teve que abrir a sua vergonha. Olha, a gente está com dívidas, a gente está passando necessidade dentro de casa. Os meus filhos estão sendo ameaçados de serem levados como escravos. Ela teve que contar, ela teve que se abrir. Ela teve que passar pela vergonha, pela humilhação, gente. Porque pensa, é humilhação você ter que ficar contando a sua derrota para os outros. É humilhação você ter que abrir a sua verdade, a sua casa, os seus problemas para as pessoas. Porque nem todo mundo está disposto a te ajudar quando você está com problema financeiro, não. Muitas vezes a pessoa quer saber da sua vida, mas ninguém tem ali para estender a mão para você, não. Então as pessoas às vezes querem saber da sua vida, mas cadê de trazer uma solução para você? Ninguém quer. Então essa mulher, essa viúva, ela teve que passar por essa vergonha. Abrir a sua verdade, abrir os seus problemas. Então eu me coloco no lugar dessa mulher. Eu penso, meu Deus do céu, se eu estivesse no lugar dela, será que eu faria isso? Será que eu iria vencer o meu orgulho, a minha autossuficiência, a minha ideia fixa de que eu consigo resolver os meus problemas sozinha? Para poder pedir ajuda para um profeta? E detalhe, essa mulher aqui, ela não era qualquer pessoa, não. O marido dela não era qualquer pessoa, não. Eles eram tementes ao Senhor, provavelmente eram servos do Senhor. E, gente, não é porque a gente é crente, porque a gente é cristão, que a gente não tem problema financeiro dentro de casa, não.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vê muito aí hoje em dia, né? Muita teologia da prosperidade. Isso é um perigo. Porque o evangelho não é sobre isso. O evangelho não é sobre riqueza, né? O evangelho de Jesus Cristo é sobre a vida simples que ele teve aqui na terra e sobre a eternidade que ele tem para nós no céu. É simples sobre isso. E muitas vezes as pessoas estão aí pregando de que Deus quer te fazer enriquecer, de que Deus quer te fazer prosperar. Calma! Deus, ele realmente tem o melhor para você, mas não é sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso. O que você tem que buscar é sabedoria em Deus para administrar suas finanças, para que você sim possa ter uma vida próspera, para que você sim possa crescer, para que a sua família possa sim se vir a enriquecer. Amém. Mas não é sobre isso. E não é sobre isso que eu trato aqui também, na Granate. Eu ensino sobre educação financeira, é sobre ter uma vida próspera, para você não ter dívidas com ninguém, para você poder deitar e dormir deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquila, para você não ficar preocupada se você vai ficar desempregada, não vai ter o que comer. Não é só sobre isso, é sobre você ter uma vida tranquila, uma vida que você possa usufruir do seu dinheiro, do seu salário e viver com qualidade. Poder fazer uma viagem, poder aproveitar a sua casa, ter um carrinho para te levar, para te trazer, ter uma vida tranquila. Eu acho que isso é o básico que a gente precisa. Não precisa de mais nada que isso, né? Então, assim, essa mulher, ela teve que passar por cima da vergonha. Ela teve que ser humilhada. Ela foi... Sabe por que eu tô falando que ela foi humilhada? Porque quando o profeta perguntou para ela assim, o que eu posso te ajudar? Me diz, o que você tem em casa? Ela respondeu, olha, eu não tenho nada em casa. Nada, 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 além de uma vasilha de azeite. A mulher só tinha azeite em casa. Então, o que o profeta falou para ela, gente? Aqui, para quem é orgulhoso, para quem é autossuficiente, isso aqui foi a maior prova que essa mulher passou. O Eliseu disse para ela, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Ou seja, essa moça, essa mulher, essa viúva, essa mãe, ela não teve que simplesmente contar da vida dela, pedir ajuda para o profeta, mas ela teve que pedir ajuda para todos os seus vizinhos. Pense nessa situação. Você tem que pedir, falar, olha, me empresta, porque vizinho, ele vai perguntar, para que você quer tanta vasilha? Imagina a situação, gente, a cena. E a mulher tem que explicar isso para os vizinhos. Eu faria isso? Não sei. Eu não sei se eu faria isso. Eu ia tentar resolver os meus problemas sozinha. Talvez. Eu ia ter muita vergonha de pedir ajuda. Mas essa moça, ela entendeu que ou ela pedia ajuda, ou toda a família dela ia pagar um preço muito alto pelas escolhas da vida que ela estaria tomando para sua casa, para sua família. Então, quando você está passando por um momento difícil na sua vida financeira e você acha que você é autossuficiente e você acha que você consegue resolver tudo sozinha, que você não precisa pedir ajuda para ninguém, cuidado. A sua casa pode pagar um preço alto pela sua escolha, pela sua decisão de continuar no mesmo lugar, sem pedir ajuda. E aí, o texto continua aqui, ó. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E detalhe, os filhos foram com ela. Tá dizendo aqui, ó, que quem ia trazendo as vasilhas eram eles, os filhos. Então,
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Ou seja, eles foram enchendo as vasilhas com aquele pouquinho de azeite que tinha lá. Ela só tinha uma vasilha. Mas o milagre, né, se manifestou ali naquela casa. O azeite foi multiplicado, né? Então ela tinha uma vasilha e ela foi enchendo as outras vasilhas, que todas as vasilhas que eles iam trazendo, eles iam enchendo. Eles iam enchendo. E não parava de descer azeite. E o texto fala assim, que ela falou: olha, traga-me mais uma vasilha. E os meninos, né, responderam: já acabaram. Já acabaram as vasilhas, não tem mais vasilha, mãe. Todas as vasilhas que a gente pôde, a gente pegou e a gente encheu. E aí o texto fala que depois que acabaram as vasilhas, então o azeite parou de correr. Ou seja, para ela viver aquele milagre, ela precisou de 3 coisas praticamente: vencer a vergonha, de pedir ajuda, de abrir a sua vida, passar por cima do orgulho, de expor a sua casa, de achar que ela era suficiente para resolver, de achar que ela não precisava de ninguém para resolver os seus problemas. E ela precisou de uma terceira coisa, que para mim é das mais importantes. Ela precisou obedecer à direção que ela estava recebendo. Se ela tivesse passado por cima da vergonha, se ela tivesse passado por cima do orgulho, ido lá nos vizinhos, pedir as vasilhas, ir no profeta, falar, expor a situação da casa dela, mas ela não tivesse ido lá obedecer. E o texto diz que ele... Gente, tem tanta clareza nesse texto. Ele fala, ó, depois entre na sua casa. Olha só o passo a passo que ela foi recebendo. Tu vai lá, pede as vasilhas para todos os seus vizinhos. Depois você vai, entra na sua casa, fecha a porta. Não é de porta aberta, não. O milagre que você tem que viver na sua casa é de porta fechada. É parar de ficar achando que todo mundo tem que participar do seu milagre. E tem gente que é assim, linguaruda, fala muito. E às vezes você não vive mais milagres porque você se expõe demais. Quando tá tudo bem, você vai lá e conta. Quando tá tudo acontecendo, quando tá tudo fluindo, você vai lá e convida as pessoas para participarem do seu milagre. Só que o milagre na sua vida financeira tem que ser de portas fechadas. Olha o passo a passo que ele estava dando aqui para essa moça. Entra na sua casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite que você tem aí na sua vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Gente, ele deu para ela um passo a passo. Ela tinha um direcionamento, ela tinha um caminho para ela seguir. E se ela não tivesse obedecido o passo a passo, você acredita mesmo que ela teria vivido um milagre na sua vida financeira? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque milagres não acontecem quando a gente está em desobediência. Para a gente viver o milagre, a gente precisa obedecer a direção que o Senhor tem nos dado. Então, eu não sei o que você está vivendo na sua casa. Eu não faço ideia se você tem dívidas, se você já venceu as suas dívidas, se você já está vivendo um tempo da nova estação, se você já está vivendo o florescer de Deus na sua casa, a prosperidade, está as contas pagas, está tudo em dia, você não deve ninguém, você tem dinheiro para investir. Eu não sei em que fase da sua vida você está. Mas aqui tem uma palavra para você que está com dívidas e tem uma palavra para você que está vivendo uma nova estação na sua vida. Se você está com dívidas, você precisa vencer o orgulho, passar pela vergonha, você precisa deixar de achar que você é autossuficiente. E, gente, eu falo isso com muito temor, porque eu sou essa pessoa. Acho que eu sou a bambambam, resolvo tudo sozinha. E aqui o Senhor falou muito ao meu coração de como eu preciso melhorar cada dia nesse sentido. Então, passa por cima.
Pede ajuda, sabe? Se você já tá aí há anos tentando resolver coisas sozinha, sua casa, sua família tá passando por problemas financeiros, porque você tem vergonha de pedir ajuda. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a pessoa, ela quer mudar, não tem nada que impeça ela de mudar. Quando a pessoa quer crescer, quando a pessoa quer viver uma nova estação na sua vida financeira, não tem nada que impeça ela de mudar. Eu atendi uma granatinha essa semana que estava querendo entrar para a mentoria Zero Dívidas e ela não tinha mais, já estava toda endividada, não tinha mais cartão de crédito. Pelo que eu entendi, a família já não ajudava mais porque ela já tinha endividado a família, então ela perdeu a credibilidade na sua casa. Ela não tinha mais como pedir ajuda para ninguém, né? Pelo que eu entendi da história. E essa moça, ela chegou ao ponto de pedir mais um empréstimo no banco para ela poder vir para a mentoria Zero Dívidas. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu Deus, a pessoa tá cheia de dívidas, a pessoa tá cheia de problemas financeiros, mas ela entendeu que sozinha ela não consegue. Ela entendeu que ela precisa de ajuda para mudar. Ela entendeu que ela precisa de ajuda para crescer, para prosperar, porque do jeito que ela tá tentando fazer as coisas, ela não tá conseguindo ter melhores resultados. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que eu faria isso? Será que eu faria isso? Então assim, gente, é a gente entender mesmo em que ponto está a nossa vida financeira. De que jeito está a nossa casa? Qual é o limite que a gente espera chegar para conseguir pedir ajuda para alguém? Para conseguir vencer a nossa vergonha, para conseguir passar por cima do nosso orgulho? Para conseguir expor a nossa necessidade para um amigo? Para um familiar? Não é para qualquer pessoa não, é alguém que ama você. É alguém que se importa com a sua casa. Porque problema a gente realmente não tem que contar para todo mundo, não. Essa mulher aqui, ela foi contar para um profeta, um homem de Deus. Ela não contou para qualquer pessoa. Quando ela foi pedir ajuda para os vizinhos, ela foi, mas porque ela tinha uma direção de Deus a respeito do que ela precisava fazer. Então ela estava obedecendo. Então, cuidado quando você expõe demais a sua vida. Cuidado quando você conta demais sobre a sua nova estação para aquelas pessoas que não celebram com você da sua conquista, das suas vitórias. E quando você tiver que pedir ajuda para alguém, peça para aquela pessoa que se importa com você, que ama a sua casa, que ama a sua família. Essa menina, essa granatinha, ela falou, Karina, eu poderia pedir, mas eu não tenho mais credibilidade na minha casa. Não tem mais ninguém que possa, sabe, que eu possa pedir e confiar. Então a única saída que eu tô vendo é pedir um empréstimo. E tá tudo bem, ela entendeu que fazia parte do processo. Gente, então é isso. Eu não vou me alongar, né? Porque eu acho que a palavra, ela se explica por si só. Talvez você esteja aí, passando por uma dificuldade na sua vida financeira. Talvez você esteja aí, padecendo há anos na sua casa, na sua família. Deixando os seus filhos pagarem um preço, sabe? Sendo levados como escravo. Porque você se acha suficiente para resolver os seus problemas. Para trazer a solução para suas dívidas, para trazer a resposta que a sua casa, que a sua família precisa. Você acha que você vai ser o agente do milagre. Só que muitas vezes o milagre ele passa por você, mas quem realiza não é você. Entenda isso que vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Essa moça, ela viveu um grande milagre. O texto diz que ela encheu todas as vasilhas e ainda tinha azeite para encher mais. O azeite só parou de correr porque as vasilhas tinham acabado. E aí, o que aconteceu? O profeta disse para ela, ó,
vá lá, vende o azeite, paga a sua dívida e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ou seja, a moça prosperou. Ela pagou a dívida, ela teve a sua paz de volta, os seus filhos pararam de ser ameaçados, a sua casa começou a ter tranquilidade e ela ainda viveu do que sobrou. Ela viveu sem dívidas e ainda tinha, né, condições financeiras de viver por mais um tempo com aquele dinheiro que ela conseguiu fazer daquela venda do azeite. Então, o milagre, ele tá aí à porta. Ele tá aí para você viver. Mas para isso, você precisa passar por cima de algumas situações difíceis, que são difíceis mesmo. Eu sei que são. Eu entendo você. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo viver. Então não deixe o orgulho, não deixe a vaidade, sabe? Vaidade que eu digo não é essa coisa de se achar, se querer se arrumar, não. É vaidade de espírito mesmo, se achar, sabe, poderosa para resolver tudo sozinha. Cuidado com isso, porque isso pode acabar destruindo a sua casa, destruindo a sua família. Eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para você, tá bom? Então vamos orar pra gente encerrar? Bem rapidinho, né, gente? Assim, se você chega tarde, se você chega atrasada, você acaba perdendo muita coisa, porque essa live não fica salva, tá? Mas na terça-feira que vem, se Deus quiser e me permitir, eu tô aqui de volta às 9 horas da manhã pra gente falar sobre mais algum texto bíblico, que eu tenho certeza que o Senhor vai me mostrar qual é. E aí a gente começa às 9 pontualmente, tá bom? Espero você aqui na terça-feira às 9 horas. Vamos encerrar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, a gente se coloca nessa manhã. Ó Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida, ela é simples e ela edifica a nossa alma, ela nos fortalece, ela nos traz direção, ela nos traz clareza. Ó Deus, obrigada por a Tua palavra. Senhor, e em nome de Jesus, nessa manhã eu quero abençoar a vida das minhas granatinhas, eu quero em nome de Jesus pedir que a Tua graça se estenda para as suas vidas, para as suas casas, que em nome de Jesus haja um milagre hoje, Senhor Deus, na vida delas, um milagre essa semana, Senhor Deus, daquilo que elas têm buscado, que elas têm esperado em Ti, que aconteça para a glória do Teu nome. Ó Deus, que não falte nada, mas que tudo seja suprido, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar as nossas finanças, o nosso dinheiro, o nosso salário, que o Senhor nos ensine a prosperar dentro daquilo que somos capazes de fazer, que o Senhor nos capacite a fazer o nosso dinheiro crescer, para que possamos viver uma nova estação na nossa vida, um tempo novo, um tempo de prosperidade e paz na nossa casa. Que os nossos filhos sejam guardados, sejam protegidos, Senhor. Sejam livres, Senhor Jesus, de todas as nossas decisões ruins, as consequências que poderiam se estender sobre a vida deles. Que haja um trabalhar do Espírito Santo e livramentos do Senhor sobre a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, nos dê sabedoria para contarmos sobre a nossa nova estação, aquelas pessoas que realmente torcem por nós, que celebram a nossa vitória, que comemoram junto conosco as nossas batalhas vencidas para a glória do Teu nome, Senhor. Eu abençoo as Tuas filhas em nome de Jesus e profetizo sobre elas um dia de paz, uma semana de paz para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, um beijo no coração de vocês. Terça-feira que vem, às 9 horas, eu estou aqui, nesse mesmo horário, nesse canal. E eu espero você junto com a sua família, tá bom?
Então já vai se programando aí, já vai compartilhando, chamando todo mundo para estar aqui na próxima terça-feira às 9 horas, tá bom? Amém, Miriam. Gente, um beijo no coração de vocês. Até a próxima terça. Tchau, tchau.